Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao Paz em Jesus. Também nosso boa noite aos nossos irmãos que estão conectados pela internet, pelo espiritismosul.org.br, nos assistindo, a qual desejamos que a paz, a luz de Jesus se faça sobre todos nós. E para darmos então sequência às nossas atividades, agora é a nossa reflexão, a nossa exposição doutrinária da noite, porque todos os irmãos sabem, nossos trabalhos começam às 19 horas, 7 horas, na qual iniciamos um atendimento fraterno. Todos os irmãos que buscam informações, orientações, tem um grupo de irmãos que, através das obras básicas do Evangelho de Jesus, fornece as informações, as orientações, o consolo que consta na doutrina espírita, para que possam superar as suas dificuldades, as suas dúvidas e os recursos que a própria doutrina traz para cada um de nós superarmos nossas dificuldades, nossos conflitos, nossas dúvidas, através dos ensinamentos de Jesus. E também, neste mesmo horário, temos os nossos estudos, estudo do Evangelho, estudo do ESE, CIEDES, que são as obras básicas, sempre à disposição de todos os irmãos que desejam conhecer, todos estes fenômenos, todas estas orientações, todas essas coisas que acontecem, que muitas vezes nos traz dúvidas. A doutrina é esclarecedora e orientadora. Então, agora, nesse segundo momento, que é a nossa exposição, convido a todos a entrarmos em prece, a elevarmos nosso pensamento. Porque sabemos, nas palavras do Cristo, Ele nos disse: aonde estiverdes 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E a presença do Cristo, a presença de Jesus, significa harmonia, significa paz, significa alegria, força, saúde, porque o Cristo, o nosso Jesus, está com o Pai, e o Pai está com Ele. E nesta compreensão, elevamos, meus irmãos, procuramos em nossas mentes, despirmos de qualquer sentimento, entrarmos nesta conexão com este nosso Mestre amoroso e bom, para sentir dele estes eflúvios daquilo que necessitamos, porque nele contém tudo aquilo que precisamos. Muitas vezes as decepções, as dificuldades das nossas vidas é o nosso afastamento de Deus, é o nosso afastamento de suas leis amorosas que dificultam as nossas existências. Vamos então buscar esta harmonia, esta paz, esta força, esta energia, neste instante, buscando Jesus. Ó Mestre querido, aqui nos encontramos mais uma vez. Aqui buscamos o entendimento, buscamos esta verdade que nos esclarece, que nos dá a luz, buscamos o alívio para nossas dores,
para as nossas dificuldades, para os nossos problemas. Auxilia-nos que estas poderosas falanges de amor, estes bons espíritos, amigos, que através de Jesus colocam esses eflúvios salutares, benéficos, sobre todos nós, para que nos sentimos fortalecidos na fé, na confiança. Permita, mestre querido, que esses instantes de reflexão sobre teu Evangelho possam para nós ser compreensível, todos nós possamos compreender e possam fixar-se em nossas mentes esta harmonia, esta paz, essa docilidade, para que verdadeiramente possamos pôr em prática lá fora nas nossas vidas. E com o amparo e a proteção de nosso querido e amado benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, damos então por iniciado a nossa exposição doutrinária desta noite. E nada mais foi escolhido pelo departamento doutrinário da casa, meus irmãos, para falarmos neste 2 de dezembro, nessa sexta-feira, em dezembro. Quase todas as exposições ali se referem-se ao aniversariante do mês, né? Aniversariante do mês é Jesus no seu Natal, que às vezes, nesses meses de dezembro, é tão tumultuado, né, pelo fim de ano, pelas atividades, buscando os presentes e o cumprimento dos seus planejamentos para o fim do ano, e muitas vezes trazem para nós um estado de perturbação, né, que chega muitas vezes a nos perturbar pelo movimento que se dá. E se passa muitas vezes esquecendo-nos do verdadeiro aniversariante do mês, né? Jesus, o nosso Cristo. E é na realidade falarmos dele como educador de almas. E esse educador que muitas religiões tradicionais colocam como se Jesus fosse Deus. Mas o próprio Cristo, em sua prece que ensinou, que deixou a todos nós, né, o Pai Nosso, veja, ele coloca, Pai Nosso que está no céu. Né? E assim, nas passagens do Evangelho, né, ele nunca se colocou como Deus, mas como Filho, e na qual todos nós somos filhos deste grande Deus. Mas só que o Cristo, este nosso irmão mais velho, ele é um espírito puro, que atingiu um estado de elevação, tanto é que quando a Terra foi formada, quando ainda só existia a nebulosa formação de gases e poeiras no espaço, naquele momento, da formação do nosso sistema solar, o Pai chama Jesus para ser o seu engenheiro, o seu arquiteto na formação da Terra, para dar todas as possibilidades para que nós, filhos, espíritos criados, aqui pudéssemos aqui viver, aqui progredir, aqui evoluir. Então o Cristo, com suas mãos, auxiliados também por arquitetos e engenheiros siderais, juntam a nebulosa, né, como numa grande caldeira, ali preparando
todas as possibilidades, toda a química, toda a física na formação da Terra. Então, o Cristo, ele está há muito antes de a Terra ainda ser formada. Por ser ele, pela vontade de Deus e seu Filho, a formar a Terra. Mas filho de Deus também somos todos nós. Então a grandeza do Cristo, ela é de uma magnitude que transcende as nossas ideias daquilo que imaginamos. Foi o espírito de maior luz, um espírito puro que se fez sobre a terra. Depois dele, mais nenhum. E antes dele, também não. Porque ele, amando do Pai, do Criador de todo o universo, este Pai que está em nós, que está na natureza, este Pai que é a própria vida, este Pai que está em cada célula, em cada átomo, em cada molécula atômica, ali presente, em que Ele é todo amor, Ele é todo amoroso para conosco. Estamos na terra sim, porque Deus quer que nós crescemos através dos nossos próprios esforços. Não poderia Ele ter nos criado anjos, né? Mas sabemos que mesmo os anjos, mesmo os cristos, porque igual ao Cristo, há falanges de espíritos na mesma magnitude do Cristo e ainda muito mais no universo incontáveis. Porque neste nosso universo, a gente vê que estamos no planeta Terra. A nossa galáxia, sabemos que não é das maiores galáxias. O nosso sistema solar é um pequeno sistema solar. O nosso Sol, há pouco, era um Sol de quinta grandeza. Agora já é, pelos astrônomos, considerado um Sol, uma estrela anã. O nosso Sol é uma estrela anã. E dentro dessa galáxia há milhões de sóis. E assim, nesses milhões de sóis, são milhões e milhões de planetas que ali, como do sistema solar, gravitam em torno dos seus sóis, né? Vida. E a nossa galáxia, hoje, é uma galáxia média, né, elíptica. Existe ainda, sabemos que este telescópio que agora já está sendo trocado, o Hubble, né? Ele conseguiu visualizar 200 bilhões de galáxias. O que ele conseguiu. Quer dizer que agora, quando colocarem um telescópio mais potente, ainda haverá muito mais para ser visualizado. Então vejam a grandiosidade, que a nossa própria galáxia, nós não temos a capacidade de visualizar os milhões de sóis, de planetas, né, de astros, de vida que está nela. E como ela, 200 bilhões, que conseguiu esse nosso radiotelescópio, conseguiu alcançar, visualizar, né? E o Pai está em todas as coisas. No seu grande amor, nosso Criador sustenta esses astros numa grande sinfonia amorosa, porque tudo vibra. Esta vibração é uma verdadeira canção que nós não escutamos. E no microcósmico, aonde os átomos, né, os prótons, as partículas, elas se formam como verdadeiros sistemas solares, também ali está, na sua organização perfeita, a presença deste Pai sobre todas as coisas. Então Jesus, ele não é o Deus, mas a sua grandeza é imensa. E trouxe para nós o exemplo imenso da humildade, da simplicidade, que todos conhecemos no Evangelho,
nascendo de uma maneira humilde, né, sobre uma manjedoura, se fez ali carpinteiro, simples, humilde, pregou uma palavra de amor, de esperança, nos deu a conhecer que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que se conhece, né? E vejam, nós seríamos capazes de remover montanhas. E nos seus ensinamentos, que é de uma magnitude de estudo, quando conhecemos o sermão da montanha, né? Aquele sermão magnífico, incrível, de lição, de vida, em que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, que têm fome de justiça, que serão saciados. Os humildes, porque deles é o reino do céu. Aqueles que têm o coração puro verão a Deus. Aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Então, esse sermão na montanha é tão grandioso que o Gandhi, que não é cristão, que não, né, sabemos que esse espírito de uma luz imensa também, que através de não derramamento de sangue, ele conseguiu libertar a Índia, né, do Império Inglês. Ele diz que, sendo hindu, ele disse que todos os livros, todos os tratados de conhecimento tivessem sido queimados, retirados da terra. Mas se ficasse o sermão da montanha, nada estaria perdido para nós. No seu conteúdo grandioso, da lição que ali está. Alguém que não é cristão, hindu, né, sentiu a grandeza, né, do sermão da montanha. Então, aí, quando se analisa que ainda se sente essa grandeza destas lições de Jesus, realmente vamos compreender que no Evangelho, às vezes nós buscamos a pedra filosofal, né, a fonte da juventude eterna, né, e tantas outras coisas, e não compreendemos que isso está no Evangelho de Jesus. Porque quando compreendemos ali que nós somos imortais, que a morte não existe, o espírito, ele é sempre moço. Sabe, quando compreendemos realmente que estamos ocupando um corpo, uma matéria que logo mais, pela natureza material, ela se desintegrará, como é natural sobre todas as coisas, o tempo, mas o tempo só ataca realmente a matéria. Agora o espírito imortal, este não. E sabemos que se nós amarmos realmente, se nós compreendermos o amor, a humildade, a simplicidade, a compreensão, a tolerância, a alegria, que estamos todos interligados, que eu não posso ser feliz olhando ao meu lado um irmão chorando, sofrendo. Quando compreendemos que a morte não existe, aqueles queridos nossos que passaram para outro lado, continuam a viver numa intensidade muito maior que a nossa, porque em matéria, aqui sim, aqui nós estamos presos, nos arrastando, como dizem os Espíritos, sobre esse peso material. Então, quando Cristo, depois de todos esses ensinamentos, né, ele vai à cruz, passa pelo sofrimento, ali pela dor, baixa o sepulcro, mas nos deixa uma verdade que nos liberta, né? Uma verdade porque ele veio mostrar-se primeiramente às mulheres devotas, porque naquele momento em que Cristo foi crucificado,
os apóstolos fugiram de Jerusalém pelo medo de serem perseguidos, mas as mulheres devotas ficaram ali, no sepulcro de Jesus, esperando aquilo que ele prometeu, né? Que no terceiro dia reapareceria, e elas confiaram. E os apóstolos tiveram medo. Então Jesus se apresentou para elas, né? Ali estava Maria Madalena e outras, para mostrar que a morte não existe. A vida continua. Depois se mostrou para os apóstolos, para os 40 da Galiléia, para os 400, né? E para mostrar para nós que a vida continua. A morte não existe. E que vale a pena fazermos o bem, sermos bons, amarmos a nós mesmos e amar nossos irmãos, como nós. Então, esses ensinamentos, eles traz o Evangelho tudo aquilo que precisamos para ser feliz. Mas quando nos é colocado que devemos perdoar 70 vezes 7, né? Que devemos amar nossos inimigos. Se alguém nos pedir para caminhar 100 metros, devemos caminhar 1000. Então, muitas vezes o nosso ego, o nosso egoísmo, não nos permite vivenciar estas verdades que o Cristo nos coloca. Porque ainda o egoísmo, a inveja, a incompreensão, a intolerância nos cegam da grande verdade que nos une a todos. E os ensinamentos nos dizem: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e o teu próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei, todos os profetas estão contidos nelas. Quer dizer que todos os ensinamentos, todos os conhecimentos baseiam-se em amarmos uns aos outros. Porque a lei, o universo, o nosso próprio Criador é amor. É o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, né? Mas esse sol radiante que faz com que realmente possamos compreender muitas vezes aqueles irmãos que nos agridem, compreendemos ele como um doente, como um necessitado, que ainda não recebeu uma orientação, está agressivo porque sofre, porque também necessita de uma informação, de um consolo. Mas aí, muitas vezes, quando somos agredidos, nós perdemos na mesma moeda, ou muito mais forte ainda, né? Entramos naquela vibração que tantos malefícios traz a nós, né? Então vem aí, trate todos os homens da mesma forma como você gostaria de ser tratado, nos diz Jesus. Ame seus inimigos e faça bem àqueles que o odeiam. E ore pelos que os perseguem e caluniam. Aquele que entre vós não tiver errado, atire a primeira pedra, né? Porque temos que compreender que todos nós temos erros. Eu não digo que deva perdoar a seu irmão 7 vezes, mas 70 vezes 7. Reconcilie-se com seu adversário, enquanto estiver com ele a caminho. Das palavras de Jesus. Não julgue, a fim de não ser desjulgado. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aquela história do Nicodemos que pergunta a Jesus: como faço, mestre, para ter o reino de Deus? Há que nascer de novo. Reencarnação, a necessidade da reencarnação, né? O homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida pela de muitos. Porque vê um cisco no olho do seu irmão, mas não vê a trave no seu, né? Enxergamos fácil o erro dos outros, as falhas dos outros, mas a nossa, muitas vezes não enxergamos. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz sua direita. A caridade, né? A caridade. E assim vai as orientações, que estão todas bem claras no nosso Evangelho, né? Ela é importante. Não é só lermos o Evangelho, mas é
é lermos partes, reflexionarmos, meditarmos para realmente sentirmos e poder entender. Eu vou ler um pedacinho que eu achei importante, meus irmãos, sobre o Cristo Educador de Almas, o que nos traz o livro de José Carlos de Luca, no livro Médico Jesus. E nesse trechinho nos fala assim: quando falta amor, falta harmonia. Daí vem o desequilíbrio em nossas vidas e ficamos doentes, e a enfermidade é apenas uma maneira da natureza, do universo, falar conosco. Nunca devemos tratar apenas os sintomas de nossas enfermidades, sem que a causa ou as causas que a desencadearam também sejam tratadas e extintas. Porque, na realidade, a cura se processa de dentro para fora, do interior para o exterior. Quando for ao médico, diga a ele que seu peito dói, mas diga que sua dor é de angústia, decepção e tristeza. Diga também que você anda com azia e que também desconfia que o motivo pode ser seu gênio irracional e que, por isso, aumenta a produção de ácidos e enzimas no estômago. Diga ao seu médico que, por causa de sua rebeldia, da teimosia, você está obeso, provavelmente hipertenso e com diabetes. Porém, não deixe de dizer também que não está encontrando mais alegria, nem doçura em sua vida, e que esta amargura torna muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Já que o paciente não deve esconder nada de seu médico, então mencione a ele que você sofre de enxaqueca, dores de cabeças horríveis, que te privam da luz do detrimento da escuridão. Mas não deixe de confessar que sofre de uma neurose feroz em seu perfeccionismo, com sua autocrítica, e que é sensível demais à crítica alheia, e que é muito ansioso, que ataca a geladeira quando ninguém está observando, que come e bebe coisinhas proibidas. Ninguém gosta de sofrer. Todos querem se curar, mas poucos são aqueles que estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o vírus do egoísmo. Diante da possibilidade da morte, alguns até prometem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas não têm coragem de abrir mão de uma simples mágoa. Quantos sofrem do coração e pretendem a destruição das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor, pela agressividade e pela vingança. Almejam cura de problemas oculares. Alguns ficam cegos pelo ódio. Tropeçam na vaidade que lhe obscurece a visão. Todavia, não retiro dos próprios olhos o arqueire, o obstáculo da crítica e da maledicência. A depressão, então, o mal do século. A síndrome do pânico. Quantos pedem a solução para esses problemas? Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção, que lhe abate a existência em relação às perdas experimentadas no trajeto da vida. Suplicam auxílio para os problemas tão comuns de tiroide, mas não cuidam de suas frustrações, de seus ressentimentos. Observam as horas, os dias passarem. A vida se vai e não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama, de um câncer de próstata, que lhe frustra toda a expectativa exatamente do fluxo da vida. Todavia, insistem em manter bloqueado a ternura, a afetividade, por conta das feridas emocionais do passado. A enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma. O resfriado ocorre e o nariz escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope
Provoca afonia, quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde, queima. Provoca indigestão, quando as raivas não podem ser digeridas. O diabetes amarga, invade o corpo, quando a solidão dói demais. O corpo engorda, quando a insatisfação aperta e a esperança raneia. A dor de cabeça deprime, quando as dúvidas aumentam. O coração desiste, bate fora de rumo, quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. A febre esquenta quando as defesas detonam as fronteiras da imunidade. Os joelhos doem quando o orgulho não se dobra. O câncer mata quando não se perdoa ou cansa de viver. E as dores caladas, como fala em nosso corpo? A enfermidade não é má. Ela avisa quando erramos a direção. O caminho para a felicidade não é reto. Existem curvas chamadas equívocos. Existem semáforos chamados amigos. Luzes de precaução chamadas família. Ajudará muito ter um caminho, uma peça de reposição chamada decisão. Um potente motor chamado amor. Um bom seguro chamado fé. E um abundante combustível chamado paciência. Mas principalmente um maravilhoso condutor chamado Deus. As peregrinações nos consultórios é extenuante, mas não para por aí. Depois de um último lugar, apelam para Deus. Clamam pela intercessão divina. Em certos lugares, blasfemam, gritam, porém permanecem surdos ao pedido de socorro que parte de pessoas muito próximas de si. Toda cura é sempre uma autocura. Começa na alma, no perispírito, refletindo para o corpo físico. E o Evangelho de Jesus é a farmácia, onde encontraremos os remédios que nos curam de dentro para fora. Há 2000 anos, esse medicamento está à nossa disposição. Quando nós decidiremos? A fonte que a gente colocamos é o Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Então é isso, meus irmãos, a nossa reflexão desta noite. Mas muito mais recursos sobre este tema, sobre o Cristo educador de almas, teremos no Evangelho, lido, mas não só lido, como já se comentou, reflexionado, meditado, cada parábola, né? cada frase sentida, né, deste amor, desta imensa luz de sabedoria que o nosso Mestre, Jesus, deixa para todos nós. Vamos então agora às nossas irradiações, esse momento de fazermos as irradiações, o passe à distância, sabemos a força do pensamento, daqueles nossos amigos, nossos familiares que aqui não puderam se fazer presente, a gente nesse instante pensando, nós levando nossos pensamentos no desejo do bem, na certeza do amparo, estas poderosas falanges de amor, meus irmãos, que aqui se fazem presente, desta corrente espiritual paz em Jesus, esses espíritos amorosos, aqui espargindo esses eflúvios salutares sobre todos nós, para que possamos sair aqui fortalecidos. Em pensamentos também vamos dirigir aos nossos irmãos necessitados que estão lá fora. Vamos mais uma vez então pensarmos em Jesus e agradecermos primeiramente essa oportunidade desta reflexão, para que verdadeiramente possamos compreender nosso Mestre Jesus, o Cristo de todos nós, o educador de nossas almas, que permita que sua luz misericordiosa faça-se sobre
todos nós nesse instante. Que possamos sentir esta energia pacificadora, adoçando nossos corações, para que sentimos a alegria de nossas vidas, o espírito imortal que todos somos, com destino à felicidade, aonde a morte não existe, aonde a dor é unicamente um aviso. Obrigado, Mestre querido. Permita que essas falanges sobre nós possamos assimilar esses efluvios, para que saímos daqui fortalecidos, amparados, revigorados, envoltos nas alegrias, na certeza deste grande amor, desta grande vida. E permita, Jesus, que nesse instante estamos pensando nos nossos irmãos que ficaram em nossas casas, nossos amigos, que passam pela tribulação das enfermidades, pelas dificuldades, pelos problemas, possam eles receber esse teu lenitivo de amor. Rogamos também por nossos irmãos nos hospitais, nos asilos, nas creches, nossos irmãos escravos dos vícios, das drogas, que possa nesse instante estas poderosas legiões de amor se fazer sobre todos eles, para que despertem para a grande verdade. E permita, Senhor, que ao sairmos daqui, todos nós possamos sair daqui fortalecidos, amparados e envolvidos neste teu imenso amor. E com o amparo de nosso querido e amado benfeitor, Dr. Bezerra de Menezes, damos então por encerrado a nossa exposição doutrinária da noite. E que a paz de Jesus permaneça sobre todos nós.